Olá, tudo bem? Gostaria de convidar você a estudar a palavra de Deus juntamente comigo. Hoje o tema é Espíritos Enganadores. Aperte os cintos. Essa mensagem é forte, mas você precisa ouvir. No capítulo 1, de Judas só tem um capítulo, vamos para o verso 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Quando falamos de anjos, muitas vezes pensamos somente no bem, mas precisamos ter muito cuidado, porque existem muitos anjos do mal disfarçados de anjos bons. Desde o início da criação divina, que existe o bem e o mal. Deus criou os anjos no céu e todos para o bem, mas criou também o livre-arbítrio, e por isso um dos anjos se rebelou contra Deus, através do orgulho, e convenceu a terça parte dos anjos a ficarem do seu lado. Por causa da maldade que nasceu no coração desse anjo, é que hoje existe tanta mentira e falsidade. Às vezes, fica difícil discernir entre o verdadeiro e o falso. Agora eu vou dar um exemplo através de uma ilustração. 4 rapazes foram para a praia. Só que naquele dia eles iriam fazer uma prova. Lá na praia, se divertiram, resolveram que não iriam voltar para fazer a prova. Então tiveram a ideia de inventar uma mentira para a professora, para o professor, né? Disseram que inventariam que o pneu do carro tinha furado e assim fizeram. No dia seguinte, quando chegaram na escola, falaram para o professor o que havia acontecido. E o professor disse: "Tudo bem, não tem problema. Amanhã vocês fazem a prova." Então, na hora da prova, o professor colocou os 4 rapazes separados, um em cada canto da sala, para não ter como eles se falarem. Aí falou: "A prova está muito fácil. Só é 2 questões. A primeira é sobre a matéria, mas a segunda é valendo 9 pontos. Qual foi o pneu que furou?" E a pergunta para nós hoje é: como podemos identificar qual é o falso? A resposta é simples: conhecer o verdadeiro. Em 2 Pedro, no capítulo 2, e o verso 1 diz: "Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição." Pedro alertou sobre as heresias, a ponto das pessoas serem enganadas. Em Marcos, no capítulo 16, e os versos 15, 16 e 17. E disse-lhes, "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Aqui foi as palavras de Jesus, né? Que Jesus ordenou aos discípulos, ou seja, deu uma ordem. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Nesses versos, Jesus fez uma promessa. Ele prometeu 5 coisas aos discípulos. Vamos ver quais foram? Primeiro, cura. Segundo, milagre. Terceiro, dom de línguas. E o quarto, Espírito Santo. E o quinto, guiar a toda a verdade. Satanás sabe disso? Conhece essa promessa? Ele precisa imitar? Contrafazer? Contrafação. O que é contrafação? Contrafação é um nome jurídico, é um crime, é copiar, é reproduzir a marca de outro. Será que Satanás vai copiar o que Jesus fez? Marcos 13, verso 22.
pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Portanto, Jesus confirmou a profecia de Pedro. Assim como na Igreja de Deus existem curas, os falsos profetas também farão curas verdadeiras. Apocalipse 16, verso 14 diz: porque eles são espírito de demônios, operadores de sinais, e se dirigirem aos reis da terra, do mundo inteiro, né? Com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nesse verso podemos ver os espíritos enganadores agindo nas igrejas. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, ou seja, a doutrina de demônios. Isso significa espiritismo. Um exemplo: quando alguém ouve a voz do parente que já morreu, não é a pessoa falando, é os espíritos do maligno que falam imitando a pessoa. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, os versos 13, 14 e 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Amados, precisamos ter muito cuidado para não sermos enganados. Hoje existem muitas pessoas por aí fazendo o bem e ensinando doutrina de demônio. O mal nunca vem com o rótulo do mal, ele vem sempre disfarçado em bem. Agora vamos meditar em mais uma ilustração. Um senhor idoso foi para o hospital fazer um curativo na mão. Ele estava com um ferimento na mão e, enquanto a enfermeira fazia o curativo, ele comentou: olha, eu estou com um pouco de pressa, porque eu tenho que ir a um asilo de velhos visitar minha esposa. Ela está internada há 5 anos e há 5 anos todas as manhãs eu tomo o café da manhã com ela. A enfermeira falou: já que o senhor há 5 anos toma o café da manhã todos os dias com ela, será que hoje ela não vai ficar preocupada com o seu atraso? Ele disse: não, ela tem um mal que há mais ou menos 5 anos ela não sabe quem eu sou. A enfermeira continuou fazendo o curativo e não se conteve e disse: mas por que o senhor continua visitando ela se ela não sabe quem o senhor é? Ele olhou para ela, deu um tapinha na sua mão e disse assim: filha, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Isso nos lembra Jesus. Aí fora tem muitas pessoas que não sabem quem é Jesus. E então eu pergunto: de quem é a responsabilidade de apresentar Jesus para essas pessoas? Essa responsabilidade é nossa, porque a mesma ordem que Jesus deu para os discípulos, ele dá para nós hoje. Em Marcos 16, o verso 15. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não sabia quem era Jesus, mas ele sempre soube quem eu sou. E nunca me deixou sozinha. Sempre esteve do meu lado, no café da manhã, no almoço, no jantar, ao dormir e ao acordar. E um dia enviou alguém até mim para falar do seu amor. E então eu o conheci, o aceitei como meu Salvador e Senhor da minha vida. Hoje eu posso dizer que tenho paz, sou feliz e tenho alegria e esperança de viver. Em João 11, o verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, quem tem Jesus tem tudo de bom e maravilhoso na vida.
e não corre o risco de ser enganado, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito em João 14 e o verso 6. Por isso, meus irmãos, precisamos crer verdadeiramente no Evangelho eterno, na Bíblia Sagrada, ter ela como guia todos os dias, estudando, buscando a Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque os falsos profetas estão batendo às nossas portas todos os dias e nós temos que ter muito cuidado, porque senão somos enganados. E nós precisamos ter em mente que nós não podemos nos deixar enganar e nem enganar ninguém. Por isso precisamos estudar as Escrituras Sagradas, o manual da vida que Deus deixou para cada um de nós. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Amém.